Bom dia, senhores torcedores do canal CN-Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Estou aqui debaixo de um temporal, está chovendo muito aqui onde eu moro. Estou aqui no quintal tentando fazer um vídeo para vocês que infelizmente eu não pude fazer mais cedo. Vamos falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, aqui no canal CN-Flu. Antes de começar a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, vamos fazer primeiro um agradecimento, né, de todos que se inscreveram no nosso canal, que com muito sacrifício, com problemas de saúde e de dinheiro, comecei a fazer esse canal como uma terapia, para relaxar, esquecer os problemas e também para tentar melhorar uma certa timidez que eu até hoje, com 64 anos, vou fazer 64 anos, tenho 63, até hoje tenho. Então eu comecei a fazer o canal, comecei a pedir a alguns amigos para se inscreverem e depois divulguei através do YouTube e através das minhas redes sociais, né, o Facebook e o X, e tem algumas pessoas se inscrevendo. Por enquanto tem até mais pessoas do que eu imaginava, só que eu tomei gosto pelo canal e pretendo crescer muito mais, e conto com a colaboração de todos. Todos que se inscreveram, tem gente até fora do Rio, até do Brasil, tem gente em Portugal, tem uma pessoa também dos Estados Unidos, tem de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, e Portugal e Estados Unidos, e Minas Gerais também. Então eu, juntando a isso, unindo forças, já que eu não sei fazer quase nada aqui no canal, peço aos senhores para colaborarem comigo, ajudando o canal a crescer, para que eu consiga alguma pessoa para me explicar, a também postar alguns vídeos, fazer algumas coisas juntos. Então eu conto com a colaboração dos senhores, só, como diz o meu amigo, amigo que eu digo porque ele é do YouTube e eu estou começando a ser também, do canal Hora do Flu, Thiago Ferreira. Vocês são o nosso patrocinador master, então é só apertar o dedinho aí, se inscrever e dar o like e compartilhar. Vocês fazendo isso ajuda o YouTube a expandir nosso canal para muito mais pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. O segundo favor, se vocês puderem colaborar, façam um Pix para ajudar o canal, para eu comprar coisas para melhorar o canal também, que meu pensamento, apesar de estar com 64 anos, é crescer. Estou começando uma nova fase, fazendo YouTube, estou gostando, então faça um Pix para colaborar com o canal. Meu Pix, eu tenho 2 Pix, todos os 2 são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, para quem gosta do nome menor, né, alguma coisa menor, mais fácil para digitar, como eu, que tenho mal de Parkinson, para digitar no computador é muito difícil, tem o segundo Pix, que é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Como eu avisei antes, os 2 Pix são do Banco PicPay. Podem depositar qualquer valor, o que importa é o coração, que é ser doado de coração, com amor. Um abraço a todos, vamos tentar falar alguma coisa do Fluminense.
Estou ficando bastante empolgado, porque apesar do Fluminense só ter contratado o pequeno grande homem Soteldo, que eu gosto do futebol dele, ele só tem que melhorar a cabeça e fisicamente também. Mas ele é o jogador do X1, ele vai para cima, não quer saber, não tem medo de cara feia, parte para cima, não é de fazer muitos gols, mas dá muitos passes, muitas bolas para meio gol, né? Aqueles passes que você só falta tocar pro gol, só falta tocar e correr para a galera. É um grande jogador, botando a cabeça no lugar. Com o Renato ali, o Renato sabe ajeitar a cabeça de muitos jogadores. A gente viu isso no próprio Fluminense, depois no Grêmio, né, que ele melhorou, vários jogadores já estavam praticamente aposentados, ele fez a cabeça de vários jogadores, os jogadores renderam e foram até campeões da Libertadores. Então, vamos aguardar, vamos ter esperança no time e no treinador, que apesar de nós termos ficado só com o vice da Libertadores, foi ele em 2008, mas foi uma campanha maravilhosa. E a LDU naquela época, além da ajuda da altitude, ainda tinha um belo time. Não é essa LDU de hoje em dia, não. Era um timaço da LDU. Tanto é que ela chegou à decisão contra o Fluminense. O Fluminense perdeu, na minha opinião, por causa que mudaram o regulamento durante o campeonato. Antes, quando começou, quem fizesse maior gol fora de casa, mesmo que tivesse a mesma diferença de gols no final, mas o que fizesse o gol fora de casa valia mais, seria decretado campeão. E durante o campeonato mudaram, o Fluminense ganhou, acho que foi 4-2, perdeu de 4-2 lá, ganhou de 3-1 aqui, quer dizer, somando o resultado fora de casa seria campeão. Mas como mudou o regulamento durante o campeonato, foi para os pênaltis, nos pênaltis infelizmente foi um vexame, que só o Cícero concretizou o pênalti. Além do Fluminense ter sido roubado, ser garfado, como sempre, no jogo de lá e no daqui. Tiveram pênalti que o juiz não deu, gol que o juiz anulou. É uma vergonha que faz contra o Fluminense. Não é de hoje, não é de hoje. Então, aí eu estava vendo aqui, vi no GE, vi com o canal do Lessa, no Jornal do KTO, e o Gabriel Amaral também, e também viu a Hora do Flu, o Thiago Ferreira, que o Fluminense fez um treino, né? Não chega a ser amistoso, contra um time lá dos Estados Unidos, o melhor time da famosa Série B de lá, tipo uma Série B de lá, que inclusive tem um jogador que ele fala até português muito, muito bem. E os gols, por incrível que pareça, tirando o Cano que fez 2, foram marcados por jogadores que teoricamente são reserva, né? René, Nonato, Thiago Santos e o Cano 2 vezes. Quer dizer, tirando o Cano, teoricamente os outros 3 gols foram marcados por 3 jogadores que seriam reserva, né? Que são reserva. O Renato Gaúcho, ele utilizou praticamente todo mundo que estava lá, foram 2 tempos de 45 minutos, só que o Renato Gaúcho podia parar o jogo a hora que quisesse para trocar jogador, poderia colocar jogador e depois tirar e botar até o que já tinha saído antes para fazer teste, ver a informação de jogo, a escalação que daria mais certo. Ficou faltando 2 jogadores, né? O Arias, que estava representando a Colômbia e ainda não estava lá, eu acredito que ele chegue hoje ou amanhã. E o Soteldo também, que estava em negociação e também estava representando a Venezuela, que também deve chegar hoje ou amanhã lá e se incorporar ao grupo.
Mas o grupo está treinando bem, está tendo a oportunidade de fazer o que não estava fazendo aqui. Então o time vai bem mais encorpado para essa competição, essa Copa do Mundo de clubes. Espero que o Fluminense consiga fazer um belo jogo contra o Borussia, se possível ganhar o jogo, ganhar os outros dois e passar em primeiro lugar do seu grupo. Depois nas oitavas a gente vai vendo quem ele vai pegar e até onde vai chegar. Mas eu estou gostando muito do coletivo. Eu estava vendo na TV, no Flu TV, mostrava o coletivo, a alegria dos jogadores, a união que eles estão. Isso aí é muito importante. Foi assim que o Fluminense ganhou a Libertadores 2023, que ele era o azarão da competição. Ninguém falava do Fluminense. Só tinha velho, os jogadores que já estavam ultrapassados, não tinha condição de ganhar. Ele foi comendo pela beirada. Enquanto o Internacional empatou aqui 2-2 com um jogador a menos. Lá no Sul, tomou 1-0 logo no início e no segundo tempo conseguiu virar o jogo, fez 2-1, foi para a final, empatou com o Boca, com o Maracanã lotado e na prorrogação teve aquele golaço do John Kennedy. E para ficar mais difícil, como tudo que o Fluminense é mais difícil, o John Kennedy foi comemorar com a torcida, tirou a camisa, e levou o segundo amarelo e foi expulso. Daí em diante foi só um Deus nos acuda, a torcida quase chorando. E quando acabou foi uma emoção só, tanto quem estava no Maracanã quanto quem estava em casa assistindo. Essa emoção eu pensei que nunca ia viver, mas vivi. E espero viver agora no Mundial também, se Deus quiser permitir que aconteça isso. Mas pelo que eu estou vendo aí, a escalação do Fluminense ainda tem treino hoje, né, que é quinta, amanhã, sexta, sábado, que eu acho que depois ele viaja. Não, aí tem domingo. Eu acho que a viagem do Fluminense é no domingo, que o jogo é só na terça-feira. Estou tão empolgado que estou até confundindo os dias. Aí o Fluminense vai fazendo alguns treinos, parece que vai ter 1 ou 2 treinos abertos para a torcida. Depois viajar para fazer o jogo de estreia contra o Borussia. Mas eu acho que a escalação deve, se o Soteldo estiver bem fisicamente, acredito que a escalação para o início do campeonato mundial seja a seguinte: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René ou Fuentes, acredito que seja mais o René, ali Martinelli, Hércules, Ganso, Arias, Cano e Soteldo. Acredito que seja esse time, a não ser que o Renato queira botar 3 jogadores no meio, e aí tirando o Ganso, aí poderia ficar Bernal, Martinelli e Hércules. Aí ficaria Arias, Cano e Soteldo para começar o campeonato. Deve ser uma dessas 2 formações. Acredito que não vai fugir disso. Mas aí dependendo depois do jogo, do prosseguimento, vai mudar e botar alguns jogadores para surpreender o Borussia. Acredito que, estando calor lá, que o calor tem visto alguns canais, alguns vídeos falando que está muito quente lá. Então os alemães, né, o pessoal do Borussia, que vem de uma temporada, já acabou, deve ter tirado uns dias de folga, não estão tão bem preparados fisicamente e não estão acostumados com o calor que está fazendo lá. Acredito que isso aí, em princípio, seja melhor para o Fluminense, que está no meio da temporada. Espero que ninguém se machuque e que o Fluminense faça uma bela partida e dê uma arrancada, quem sabe, quiçá, para o título da Copa do Mundo, primeira Copa do Mundo de futebol, de clubes.
É o patinho feio, o Fluminense, né? De todos os clubes, o Fluminense é o patinho feio. Vamos ver se o patinho feio surpreende novamente, tá? Vamos ver, que parece que já tem conversas com alguns jogadores, né? Mas aí é só a partir de julho que pode escrever para o restante das competições no Brasil e sul-americano. Mas o foco inicial agora está sendo essa Copa do Mundo. Vamos aguardar, depois vou tentar ver se tem mais alguma notícia. Se tiver e eu puder vir aqui falar com o senhor hoje, eu venho e falo. Se não, falo amanhã ou hoje de madrugada. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tenham uma boa quinta-feira. Até a próxima. E está chovendo muito aqui e frio. Fiquem com Deus todos. Cuidado quando for na rua. Cuidado que essa pista fica muito perigosa. Um abraço a todos, fiquem com Deus.